Senhor, Ele fará coisas extraordinárias aqui nessa noite. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. E essa série, ela tem um subtítulo que diz: o caminho para uma vida transformada. Porque o Senhor, Ele nos concede a oportunidade de termos uma nova vida quando temos um encontro com Ele. Mas nessa caminhada que nós temos com o Senhor, não é um caminho fácil. São momentos de dificuldade, são momentos de desafio, mas essa caminhada é para transformar o nosso caráter, é para nos moldar, é para nos transformar. E hoje nós vamos falar sobre esse processo que molda o caráter, baseado na vida de Jacó. No último domingo, no episódio 2 dessa série, nós vimos que Jacó, ele teve um encontro marcante com o Senhor ali em Betel. Ele saiu como um fugitivo da sua cidade natal, porque ele tinha enganado ao seu pai para receber aquela promessa da primogenitura que seria derramada sobre a vida de Esaú. E ele sai como um fugitivo porque o seu irmão queria matar ele. E a palavra diz que ele sai em direção a Arã, e ele para em um lugar chamado Betel. Ali ele encontra uma pedra e faz essa pedra o seu travesseiro. Ele se deita e ele vê uma escada que é ligada até ao céu, e ali ele vê o Senhor, mas também ele vê anjos subindo e descendo sobre aquela escada. E ele tem um encontro com o Senhor, e ele percebe que, por mais que ele estivesse fugindo da sua cidade natal, os céus ainda estavam abertos sobre a sua vida. E ele teve o entendimento de que a graça de Deus, mesmo quando nós falhamos, erramos e tentamos às vezes fugir de algumas situações, ela nos encontra quebrados, feridos, cansados, cheios de culpas. Mas o Senhor vai usar esses momentos para tratar a nossa vida. Eu quero que você feche seus olhos, curva a sua cabeça, eleve os seus pensamentos aos céus essa noite. Pai, nós estamos aqui e queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos aqui na tua casa. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor continuará falando conosco através dessa série de mensagens. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor está nos conduzindo por esse caminho que transforma o nosso caráter, transforma a nossa vida. E nós queremos te pedir, Senhor, que o céu ele esteja aberto sobre este lugar, que nós possamos, ó Pai, sentir a presença dos teus anjos aqui, falando aos nossos corações, nos guardando, nos curando, nos libertando, ó Pai, de tudo aquilo que tem tentado nos aprisionar, nos ferir, nos machucar. E nós queremos, ó Pai, nessa noite repreender todo espírito de distração, tudo aquilo que vem tentar roubar a mensagem que será semeada nessa noite. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então nós entendemos que Jacó, quando ele sai da sua cidade e ele vai em direção a Arã, e ele para ali em Betel, ele tem um encontro com Deus. Mas nós temos que entender que um encontro com Deus, ele não vai eliminar de uma forma imediata o problema do nosso caráter, o problema que nós carregamos dentro dos nossos corações. Então Betel, na vida de Jacó, ele foi apenas o começo da mudança. Aquele lugar não era o final da caminhada, aquele lugar não era o destino final para qual Jacó estava sendo conduzido nesse processo. Porque Deus ele não encontra Jacó naquele lugar e fala com ele, lança uma promessa sobre a vida dele para deixar ele da forma como ele estava, porque ele ainda precisava de uma mudança, ele ainda precisava de uma transformação, e o Senhor iria, através desse processo, moldar a vida desse homem. E essa é uma verdade que nós precisamos entender como igreja, porque alguém pode viver uma experiência extraordinária com Cristo em um culto como esse, em um encontro com Deus, em qualquer outro evento, em qualquer outro ambiente que se fale do nome do Senhor, em uma célula, em uma festividade, em qualquer outro lugar. Ele pode chorar, ele pode quebrantar o seu coração, ele pode louvar ao Senhor com intensidade,
ele pode dobrar os seus joelhos ao chão, ele pode sentir a presença do Senhor. Mas quando chega na segunda-feira, quando a semana se inicia, quando os problemas vêm, quando as dificuldades aparecem na nossa porta, aquela pessoa ela continua tendo as mesmas reações que tinha antes de ter esse encontro com Deus. Ele mantém a mesma postura no seu trabalho, ele mantém a mesma forma dentro da sua casa, nas suas relações, nos seus negócios, mas ele de fato não teve uma vida transformada. E agora nós estamos falando de um homem que de fato recebeu uma promessa vinda do Senhor. Ele está ali, e antes ele ouvia, ele conhecia a Deus por causa dos seus pais, por aquilo que falavam para ele, mas ali ele teve um encontro, o Senhor estava, e ele carrega uma promessa sobre a sua vida, mas ele ainda tinha um coração que estava acostumado a controlar a situação. Ele ainda tinha um coração que estava acostumado a manipular as situações. Ele ainda tinha um coração que estava acostumado a sobreviver com base na esperteza. É por isso que Deus não queria apenas entregar promessas na vida de Jacó. O Senhor queria tratar o homem que carregaria aquelas promessas. É por isso que muitas vezes tem promessas que foram liberadas sobre as nossas vidas e nós não conseguimos acessar essas promessas ainda, porque nós precisamos tratar o nosso interior. Não se trata de Deus não estar cumprindo a promessa, mas de nós não estarmos prontos para receber aquilo que Ele tem para nós. E nós então entramos em um processo de transformação. E depois de sair de Betel, que Jacó já tinha ali caminhado cerca de 112 quilômetros, agora ele precisa caminhar uma jornada de mais de 700 quilômetros para chegar até Arã. E depois de uma longa viagem até aquele lugar ali, a família da sua mãe, a parentela da sua mãe, ele vai perceber que ele vai encontrar um homem mais habilidoso no engano do que ele mesmo. Ele vai encontrar um homem mais ardiloso, mais engenhoso do que ele. E muitas vezes Deus ele vai permitir nas nossas vidas que nós nos encontramos diante de espelhos que são dolorosos, de situações que são dolorosas. E Jacó, aquele conhecido como enganador, aquele que segura pelo calcanhar, agora ele vai estar diante de um homem, o seu tio, que tem mais engenharia de enganar do que ele. A partir disso, de Gênesis capítulo 29 até Gênesis 31, muitas coisas vão acontecer na vida de Jacó. Obviamente, pelo tempo, nós não vamos conseguir explorar e falar tudo aquilo que é mencionado nesses capítulos, nesses versículos, mas nós vamos ler alguns desses versículos e entender um pouco o caminho que Deus usou para moldar o caráter desse homem, para moldar a vida desse homem. Porque, amados, esse caminho não foi simples, esse caminho não foi fácil. Os próximos 20 anos da vida de Jacó seriam marcados por espera, por frustrações, noites mal dormidas, enganos, trabalho pesado, conflitos familiares, profundas decepções. Aquele homem que saiu da sua casa carregando no seu coração aquele senso de esperteza, logo descobriria que a sua esperteza não sustentaria ele por muito tempo. Porque Deus primeiro trabalha no nosso coração antes de mudar as circunstâncias ao nosso redor. Quero que você abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 29. Gênesis capítulo de número 29, o verso 1 diz assim: Então Jacó seguiu viagem e chegou a Mesopotâmia. Depois de Betel, Jacó ele não ficou ali parado esperando as coisas acontecer. Sim, de fato o Senhor lançou uma promessa sobre a vida dele, mas ele não esperou que o céu permanecesse aberto
Ele não ficou ali esperando apenas receber bênção daqueles anjos que estavam subindo e descendo sobre aquele lugar, mas ele entendeu que os seus pés precisavam continuar caminhando em direção ao lugar que ele precisava estar. Por mais que ele estivesse fugindo, ele sabia que precisava ir até Arã. E Betel foi sim o lugar que o Senhor falou com Jacó, mas em Arã seria o lugar onde Deus ia começar de fato a tratar a vida de Jacó. O encontro com Deus, ele não é o fim da nossa caminhada, ele é apenas o início, ele é o começo do processo. E é aqui que existe uma verdade que nós precisamos trazer das nossas vidas, trazer para o nosso coração, trazer para o nosso entendimento, porque nem toda a experiência espiritual que nós temos, nem todo momento que nós vemos de fato o mover de Deus significa que nós temos acesso a uma maturidade espiritual imediata, porque às vezes o Senhor já nos encontrou, às vezes Ele já falou conosco, já liberou promessas sobre a nossa vida, já existem palavras lançadas ao nosso respeito, mas ainda existem áreas no nosso coração que precisam ser tratadas, que precisam ser curadas, que precisam ser transformadas, e para isso nós precisamos percorrer todo o caminho pelo qual nos foi proposto. Por isso que é importante nós lembrarmos como Jacó saiu de Betel, porque no episódio passado, bem no final do capítulo 28, nós lemos que de fato Jacó, depois que teve aquele encontro com o Senhor, ele faz um voto e ele diz: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que eu estou fazendo, prover-me de comida, prover-me de roupa, e Ele me trouxer novamente em segurança à terra de meu pai, aí então o Senhor será o meu Deus. Ele faz um voto depois que ele tem um encontro com Deus, mas esse voto ainda é um voto condicional. Se o Senhor me acompanhar, se Ele me guardar, se Ele me prover, aí então Ele será o meu Deus. Isso mostra que essa experiência que Jacó teve com o Senhor ali em Betel, de fato começou a trazer uma mudança no seu coração, mas ele ainda estava aprendendo a confiar, ele ainda estava sendo moldado. A graça já tinha alcançado a sua vida, mas o seu coração ainda precisava ser amadurecido. Na escola do tempo, na escola da espera, na escola da dependência. O versículo 2 diz que certo dia, olhando ao redor, viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelha deitada por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço que era tapado por uma grande pedra. Naquele tempo, o poço era um lugar de sobrevivência, um lugar de direção, um lugar de esperança, um lugar de encontro, porque encontrar água significava a possibilidade de continuar. E ele chega ali naquele local e a palavra diz que tinha uma grande pedra sobre aquele poço. A água estava ali, mas ela não podia ser acessada de qualquer forma. Havia ali uma ordem, havia um costume naquele local, havia um momento que aquela pedra era removida. E quando nós analisamos aqui no texto, a palavra vai dizer que os pastores daquele lugar, eles só removiam uma pedra depois que todos os rebanhos estavam ali. Por mais que isso seja algo simbólico e talvez muito pequeno diante de tudo aquilo que nós vamos falar nessa noite, o texto já está nos mostrando que Jacó está chegando em um ambiente que as coisas não funcionam na pressa do homem, da forma que ele achava que era, da forma que ele pensava que era, mas ele estava entrando em um lugar que a dinâmica era diferente da forma como ele estava acostumado a se posicionar. Porque Jacó, ele vem de uma história marcada pela tentativa de controlar resultados, de manipular situações. Ele já tinha tentado antecipar a bênção na casa do seu pai, mas agora ele chega num novo território, onde enfrentará novos processos, estará se relacionando com novas pessoas,
com novas circunstâncias. E a palavra diz no verso 3 que então Jacó, ele perguntou sobre de onde eles eram, e eles falaram: nós somos de Arã. E depois eles perguntaram: vocês conhecem Labão, neto de Naor? E eles respondem: sim, nós conhecemos. E aí Jacó, ele começa a perceber que ele estava diante de pessoas ligadas diretamente ao destino da sua viagem, porque ele estava indo procurar justamente a família da sua mãe, o seu tio Labão. E aqui nós percebemos a providência de Deus conduzindo os passos de Jacó aonde ele estava, porque Jacó não tinha marcado aquele encontro, ele não tinha avisado para aquelas pessoas que estavam chegando lá. Na verdade, pela ótica humana, não havia ninguém esperando Jacó, ele estava fugindo da sua cidade. Mas Provérbios 16, verso 9 diz: em seu coração o homem planeja o caminho, mas o Senhor determina os passos. Muitas vezes fazemos planos, traçamos rotas, projetos nos nossos corações, na nossa mente, criamos expectativas, mas se nós estivermos no Senhor, é o Senhor que vai conduzir os nossos passos. E no meio do processo, Ele vai colocar pessoas para nos levar aonde nós precisamos chegar. E aí, depois que Jacó perguntou sobre o seu tio Labão, os pastores ali dizem que ele estava indo bem, e eles dizem: olha, veja, ali está a sua filha Raquel, e ela está vindo com as ovelhas. E a palavra diz que Jacó, então, ele vai se aproximar ali do poço, ele vai remover aquela pedra, para que todo aquele rebanho ali, todas aquelas ovelhas pudessem beber água. Então ele faz isso, mas nós precisamos entender que enquanto Jacó estava ali conversando naquele poço, enquanto ele estava naquele lugar, Deus, ele já estava preparando a próxima peça da história. Porque antes de Jacó entender o processo pelo qual ele estava sendo inserido por Deus, o Senhor já estava preparando os encontros, o Senhor já estava criando o ambiente, porque Raquel seria uma das mulheres de Jacó. E quando Jacó vê ali Raquel e as suas ovelhas, ele, depois de ter dado água para elas, a palavra diz que ele corre até ela, beija ela e ele chora um choro muito alto. Ele chora um choro doído. E ela corre então ali para o seu pai para dizer: olha, aqui está o seu sobrinho, Jacó está aqui, filho de Rebeca. E a palavra diz que Labão então corre ao encontro de Jacó, o abraça, o beija, o recebe. Então parece que Jacó encontrou um lugar de descanso. Jacó encontrou um lugar onde seria bem acolhido, bem recebido. Mas na verdade, aquele lugar seria uma escola. A promessa que Deus entrega em Betel será amadurecida em Arã, mas o processo não é fácil. Aquilo que Jacó vai enfrentar a partir de agora vai revelar algo muito profundo na sua vida. Não serão anos fáceis. E olha o que diz aqui no verso 15: já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão, quando Labão lhe disse: só por ser meu parente você vai trabalhar de graça? Diga-me qual deve ser o seu salário. À primeira vista, quando nós analisamos essa fala de Labão, essa proposta de Labão, parece ser algo justo, parece ser algo generoso, parece ser um homem de um coração íntegro que não quer se aproveitar do seu sobrinho. Jacó já estava ali durante um tempo, cerca de um mês, como diz a palavra. Não é só porque você é da minha parentela que você deve trabalhar de graça. Qual é o seu salário? Então ele reconhece que Jacó precisa ser remunerado por aquilo que ele está fazendo. Mas conforme a história vai avançar, nós vamos perceber que, na verdade, Labão não estava oferecendo um salário.
ele estava medindo até onde ele poderia usar Jacó. Ele já estava com tudo planejado, com tudo arquitetado. E aqui vai começar uma virada muito importante na vida desse homem. Porque o homem que antes manipulava situações, um homem que antes era enganador, e ele manipulava tudo aquilo para que ele pudesse sair em vantagem, agora ele entra na casa de alguém que é mais experiente que ele, que é mais astucioso do que ele, que é mais engenhoso do que ele, nessa arte de negociar, nessa arte de manipular, de controlar, de explorar as circunstâncias. E aí o versículo 17 vai dizer que Labão tinha 2 filhas. O nome da filha mais velha era Lia, e o da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Perceba que o texto não está aqui desprezando Lia, mas já está apontando que o coração de Jacó está inclinado para Raquel, a filha mais nova, que era bonita, que era atraente. Jacó enxergou Raquel, Jacó amou Raquel, e ele direcionou o seu desejo para Raquel. E aí, em Gênesis 28, verso 18, declara: como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Porque Labão tinha perguntado: qual é o teu salário? Diga-me que eu pagarei. E ele diz: olha, eu gostei muito, eu gosto muito de Raquel, então vou trabalhar durante 7 anos, para que você possa me entregar ela como minha mulher. Perceba que Jacó não está oferecendo pouco. Imagine vocês, homens, nós, homens, pagar o dote das nossas mulheres, oferecer 7 anos de trabalho. Quanto vale hoje o seu mês de trabalho? Agora imagine 7 anos trabalhando para você alcançar a mulher que você ama, trabalhando duro, no calor, no frio. Nós, homens, precisamos aprender com Jacó, sim ou não? Sim ou não? As mulheres estão todas sorridentes, né? Porque os homens precisam realmente trabalhar duro, mas hoje já nem se paga mais dote. Hoje as coisas já estão diferentes daquele tempo. Percebe que Jacó oferece isso porque ele de fato ama aquela mulher, ele anseia por aquela mulher como a sua esposa. E ele está tão apaixonado que o verso 20 diz: então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareciam poucos dias do tanto que ele amava. Para ele foi rápido. Diante daquilo que ele iria receber, eu imagino que de fato ela era uma mulher muito bonita e atraente, porque para ele foi muito rápido, ele estava focado, ele estava aqui realmente com um grande propósito. Veja que o amor que ele tinha por Raquel deu sentido à sua espera. Porque quando o nosso coração ele tem propósito, apesar do tempo difícil não deixar de existir, nós vamos ganhar direção. E nós precisamos entender isso na nossa vida, aplicar isso na nossa vida. Porque às vezes nós queremos chegar em determinado lugar. Eu não estou falando aqui de questões materiais, de coisas financeiras. Queremos alcançar um patamar, queremos ter um nível de intimidade, queremos ter um nível de espiritualidade, queremos acessar lugares, mas nós não queremos enfrentar o processo. E esse processo é difícil, esse processo é doloroso. Mas se nós estivermos focados naquilo que verdadeiramente é importante, nós não vamos estar distraídos, nós vamos estar focados. Mas muitas vezes nós estamos dentro do propósito e começamos a questionar a Deus, questionar por que está demorando, questionar por que está sendo difícil, e nós acabamos nos perdendo nesse propósito. Mas aqui existe uma lição profunda para a nossa vida,
Porque quando existe um propósito dentro do nosso coração, a nossa espera não é vazia. O momento que nós estamos enfrentando não é um momento vazio, não é um momento solitário. O tempo pode ser difícil, o caminho pode ser longo, mas aquilo que está alinhado com a vontade de Deus vai ganhar um peso de eternidade dentro do nosso coração. Eu gosto muito quando Paulo diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de eternidade. Porque, amados, aquilo que nós vemos é passageiro, é transitório, mas aquilo que não se vê é eterno, é atemporal. Aquilo que o Senhor tem para nós. Deus, Ele não trabalha apenas por aquilo que nós estamos esperando receber. Mas enquanto nós estamos no processo esperando receber algo, Deus, Ele trabalha em quem nós estamos nos tornando, enquanto nós esperamos receber aquilo que foi prometido. Quem nós estamos nos tornando no meio do processo? Quem nós estamos nos tornando diante dessas situações difíceis que nós precisamos enfrentar até chegar àquele lugar que nos foi prometido? E aqui na vida de Jacó, o processo de Deus, ele ainda não tinha terminado. Ele ainda não havia chegado ao fim. Mas depois de 7 anos, eu imagino a alegria de Jacó, a felicidade em que Jacó está, quando ele conclui ali aqueles 7 anos de trabalho. Uau, agora eu vou alcançar a mulher que eu tanto almejei, que eu tanto sonhei. E ele chega ali em Labão e diz: e aí, meu sogro, chegou a hora, agora entregue a minha mulher. Olha o que diz aqui o texto: entregue-me a minha mulher, eu cumpri o prazo previsto e quero me deitar com ela. Ele já vai direto ao ponto. Ele fala: vamos cumprir a minha parte no acordo, agora entregue-me a minha mulher. Jacó, ele sabia que tinha cumprido a sua parte no acordo. E a palavra diz que Labão então chama todos os homens e ele prepara uma grande festa, um grande banquete para celebrar aquele momento. Ele cria todo aquele ambiente de celebração. Eu imagino a alegria que estava no coração de Jacó. Mas a palavra de Deus diz: mas quando chegou a noite, Labão entregou Lia em seu lugar, no lugar de Raquel. Toda aquela festa, toda aquela celebração, todo aquele ambiente, ele escondia uma trama por dentro. Porque naquela noite escura, no momento de escuridão, Labão, ele entrega a outra filha. E Gênesis 29, 25 vai registrar uma das frases mais dolorosas na vida de Jacó. Diz assim: quando chegou a manhã, lá estava Lia. Eu imagino a frustração de Jacó. Trabalhou 7 anos por Raquel, e ele tem aquela noite para ele, acredito que tudo maravilhoso, ele está realizando um sonho, e logo de manhã ele percebe que ele foi enganado, que não era a mulher que ele amava. Aquela noite havia encobrido o engano, mas quando chegou a manhã, a verdade foi revelada. Amados, nenhuma mentira ela vai permanecer escondida para sempre. Todo engano, em um momento ele vai ser revelado. E aquele engano de Labão, logo ao amanhecer, ele foi revelado. E sabe o que é pior aqui, nesse momento? Jacó, ele sente na pele a dor que o próprio dia ele causou dentro da sua casa. Ele enganou seu pai, Isaac, usando a limitação da visão que ele tinha. Porque nós estudamos aqui sobre isso, falamos aqui sobre isso, e ele tinha uma cegueira física, ele não conseguia enxergar, e ele enganou seu pai. Agora, ele é enganado na escuridão da noite.
quando os seus olhos também não conseguem enxergar. Ele se passou pelo primogênito para receber a bênção, e agora ele recebe a primogênita no lugar da escolha. Ele recebeu a filha mais velha, ao invés daquele que ele tinha trabalhado. A resposta de Labão torna esse momento ainda muito mais confrontador. No verso 26 diz: Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Essa frase, ela atinge diretamente a história de Jacó. Ele, sendo o filho mais novo, o que ele fez? Tomou o lugar do filho mais velho, através da manipulação, através do engano na casa de seu pai, dentro daquela tenda. Agora em Arã, ele ouve que a filha mais nova não poderia passar à frente da filha mais velha. Perceba que ele está provando o próprio veneno. O enganador está sendo enganado. Ele caiu na própria armadilha que um dia ele praticou dentro da sua casa. Imagine a dor no seu coração. Mas isso não significa que Deus aprovou esse engano de Labão. Mas Deus usou até aquele ambiente injusto para revelar a dor que Jacó um dia ele tinha causado dentro da sua casa. Às vezes Deus ele vai permitir que a vida coloque diante de nós um espelho muito doloroso que nós não queremos encarar, revelando a dor de uma verdade que nós precisamos ser tratados. Porque, como eu falei, às vezes nós temos uma promessa, recebemos uma promessa, temos uma direção, mas o nosso coração ainda precisa ser confrontado, para que nós realmente possamos ser moldados. E Jacó precisava ser moldado, mas aqui ele fica extremamente frustrado. E eu imagino ele ali correndo até Labão, e quando ele chega lá, ele pergunta para ele: mas o que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel, por que você me enganou? Por que você fez isso? Por que você foi cruel assim comigo? Só que eu imagino que nesse momento Jacó não lembrou daquilo que ele fez com o seu irmão, e não foi só uma vez que ele enganou o seu irmão, que ele usou de manipulações, de artifício. Mas essa pergunta aqui de Jacó para Labão é uma pergunta pesada, porque o enganador finalmente descobre como dói estar do outro lado quando nós somos enganados. Porque é muito doloroso quando nós somos enganados, quando confiamos em alguém, quando trabalhamos, quando fazemos algo justo, algo íntegro, e a pessoa nos passa por trás. Talvez no seu negócio, no seu trabalho, em um relacionamento, na sua própria família, no seu ciclo de relacionamentos. A todo tempo nós estamos vendo homens e mulheres que são enganados e também são enganadores. Estamos vivendo em uma sociedade que não se pode confiar mais na palavra. Antigamente a palavra de um homem tinha valor. Era a palavra de um homem, um aperto de mão, aquilo era mais valioso que um contrato, do que um contrato autenticado em cartório, assinado por 10, 15, 20 testemunhas. Porque havia palavra, havia honra. Mas hoje já não é mais assim. Mas aqui existe uma lição profunda para nós. Porque Deus ele não trabalha para tratar apenas aquilo que nós fazemos, mas aquilo que nós nos tornamos. Jacó não precisava apenas mudar de lugar. Ele não precisava apenas mudar de ambiente. Ele não precisava apenas mudar de cidade. Ele precisava ser transformado por Deus. Não se tratava do lugar que ele estava,
mas da mudança que precisava ter dentro do seu interior, e muitas vezes é assim conosco. E depois de ser confrontado por Jacó, Labão ele não desfaz aquele engano, ele não repara imediatamente aquela injustiça, ele não devolve a Jacó aquilo que ele havia esperado por tanto tempo, por tantos anos. Ao invés disso, sabe o que ele faz? Ele apresenta uma nova condição, ele faz uma nova proposta. Mas agora o assunto principal já não é apenas o espelho do engano, porque Jacó está diante de um espelho. Ele está vendo como é ser enganado, ele está vendo como é ter esse caráter que ele mesmo carregava dentro do seu coração. Ele está experimentando das consequências de atitudes que antes ele mesmo praticava. Mas agora não apenas o espelho do engano, mas também da paciência. Jacó não está apenas descobrindo como dói ser enganado. Ele está descobrindo que nem todo o processo ele termina quando nós achamos que já pagamos o preço que deveríamos pagar. Porque quantas vezes nós achamos que somos dignos de receber algo com base no preço daquilo que nós pagamos, pois achamos que somos merecedores, que somos dignos. Quantas vezes não confrontamos a Deus: Senhor, mas eu já fiz tanto, Senhor, há tantos anos eu estou te servindo com tanta reverência, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu ajudei pessoas, eu abdiquei da minha família, abdiquei do meu trabalho para fazer isso, eu mereço isso. E é exatamente isso que está acontecendo com Jacó, porque ele trabalhou por todo aquele tempo e ele acredita que o processo havia terminado porque ele tinha pagado o preço que deveria pagar. Mas aí Gênesis 29, 27 diz, olha o que Labão diz para ele: deixe passar essa semana de núpcias, e lhe daremos também a mais nova, ou seja, daria Raquel a ele, em troca de outros 7 anos de trabalho. A proposta é o seguinte: eu também vou te entregar a minha outra filha, a que você tanto sonhou, a que você tanto ama, mas você vai trabalhar mais 7 anos para mim. Em outras palavras, Labão está aumentando o preço. Depois que Jacó já havia cumprido a sua parte do trato, agora imagine aí, nós que somos homens, 14 anos trabalhando para recebermos a mulher que tanto amamos. Valorize a sua mulher, porque eu tenho certeza que você não trabalhou tanto assim. Eu falo por mim também. O dote não foi tão alto assim, e Deus nos entregou um presente valioso que nós precisamos lapidar, cuidar, moldar. Mas vejam o tamanho dessa dor que Jacó está enfrentando. Ele trabalha 7 anos por Raquel, esperou aquele tempo combinado, ele cumpriu a sua parte no acordo, mas ele agora descobre que terá que trabalhar mais 7 anos por aquilo que havia lhe sido prometido. E aqui começa uma das maiores provas de paciência na vida de Jacó, porque antes ele tentou receber a bênção depressa. Ele manipulou toda aquela situação, usando o atalho do engano para receber a promessa do filho primogênito, para receber toda aquela promessa da família. Mas agora ele entra numa escola onde Deus vai tratar a sua pressa, a sua agonia, através da espera, através do tempo. Isso fala muito conosco, porque muitas vezes nós também queremos que Deus entregue algo rapidamente nas nossas vidas, mas Ele ainda não entregou, porque algo precisa ser amadurecido dentro de nós, porque ainda não alcançamos a maturidade que precisamos alcançar. Guarde isso no seu coração. Deus não tem um compromisso com a sua pressa.
Deus, ele não tem compromisso com a sua ansiedade, com a sua agonia. Deus, ele tem compromisso com a nossa transformação, com um processo que nos molda. Porque nós estamos aqui falando bastante sobre isso. Se alguém está em Cristo, ele é o quê? Nova criatura. É esse processo de transformação, de nos pegar quebrados, feridos, perdidos e nos transformar. Esse processo de transformação, esse processo de mudança, esse processo de identidade, aí sim Deus tem compromisso com ele, fidelidade com ele, porque ele não vai te abandonar no meio do processo. Ainda que você passe por vales de sombra e morte, não temas, porque o Senhor está contigo. Não temas, porque o Senhor está te ajudando. Não temas, porque Ele está te direcionando. E aí o versículo 28 diz que Jacó concordou com o preço de 14 anos, mais 7 anos de trabalho. E ele passou aquela semana de núpcias com Lia, e aí Labão lhe deu a sua filha Raquel por mulher. E perceba que pelo menos teve um lado aqui que foi mais tranquilo, porque ele já recebeu logo a sua mulher. Então ele estava trabalhando agora a prazo, ele pegou o crédito. Ele poderia simplesmente ter fugido. Se não fosse voltar para sua casa, ele poderia ir para outro lugar. Ele poderia ter dado troco em Labão. Ele poderia ter resgatado a arma da vingança, da manipulação. Mas Jacó ele não tenta devolver o engano com outro engano, porque Jacó já está na escola da transformação. Ele já está sendo moldado, tratado. E esse detalhe é importante, porque o mesmo Jacó que antes tentou resolver as coisas com astúcia, agora ele precisa permanecer, trabalhar e atravessar o processo com fé e paciência. A paciência começa a ser formada quando nós não respondemos à dor com o mesmo pecado que nos feriu, porque é isso que Jacó poderia ter feito. E aí o versículo 30 diz que Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. O texto aqui não está romantizando a situação. Nesse mesmo texto nós estamos vendo aqui amor, dor, trabalho, espera, consequência, tudo dentro de um mesmo cenário. Durante um período de 14 anos, Tiago, capítulo 1, versos 3 e 4 diz: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte coisa alguma. O tempo que parecia atraso nas mãos de Labão, na verdade eram ferramentas de Deus para amadurecimento na vida de Jacó. Porque sabe o que acontece? O que Jacó queria era Raquel, mas o que Deus estava preparando era a nação de Israel. Porque Deus não vê como o homem vê. Enquanto Jacó estava vendo Lia, Deus estava formando Israel, estava formando a nação da promessa. E aí nós vamos ver aqui os filhos de Jacó, amados, e de Gênesis capítulo 29, verso 30, até Gênesis 31, verso 37. Muitas coisas vão acontecer na vida de Jacó. Essa família agora ela vai ser formada em meio a disputa, dores, rivalidades entre as duas irmãs Lia e Raquel, mas também entre as suas servas Bila e Zilpa. E enquanto os filhos começavam a nascer, enquanto aquelas 12 nações, tribos começavam a nascer, aqueles filhos começavam a nascer, o Senhor
estava ali fazendo crescer aquela família, estava formando Israel, mesmo em um tempo de muita dificuldade, mesmo em um período de muita turbulência. E dali todas aquelas 12 tribos serão formadas, através da vida dessas mulheres que entram na vida de Jacó. Mas durante todo esse processo, ao mesmo tempo, Labão ele estava mudando acordos, estava explorando o trabalho de Jacó, estava mudando, manipulando, tornando aquele processo cada vez mais pesado. Vocês não imaginam o tanto que foi difícil para Jacó enfrentar aquela situação. Porque primeiro Lia começou a gerar filhos, e ela estava, de uma certa forma, dizendo assim: agora sim o meu marido vai amar a mim, porque eu gerei filhos a ele. E a cada novo filho que ela gerava, ela pensava: agora sim o meu casamento vai ser bom, agora sim ele vai me amar, porque eu estou gerando filhos. E aí nascem diversos filhos: Rubem, Simão, Levi, Judá. E depois ela para de gerar filhos. E a palavra diz que Raquel, ela começou a ficar com inveja da sua irmã, porque ela não conseguia gerar filhos, porque era estéril. E aí ela tem uma ideia: não, então eu vou entregar a ele a minha serva, para que através da minha serva ele possa gerar filhos. E aí veio Dan, veio Naftali. E aí Lia teve a mesma ideia também: vou entregar a minha serva. E ela entrega a serva, e outros filhos são gerados: Gade, Asser. E a palavra diz que em determinado momento, Rubem, o primeiro filho, ele encontra algumas mandrângoras, os frutos que ajudavam essa questão da infertilidade. E aí ela faz uma negociação com Raquel. Ela fala: olha, Raquel pensou: eu preciso desses frutos, então se você me der esses frutos, eu vou permitir que você deite-se novamente com Jacó. E aí elas fizeram essa troca, e ela foi lá, Lia outra vez engravidou e deu mais filhos a Jacó. E aí, passado mais tempo de sofrimento e dor, a palavra diz que então Deus se lembrou de Raquel, ouviu o seu clamor e tornou ela uma mulher fértil. E aí, sabe quem aparece na história? José, através da vida de Raquel. Mas muitas coisas ainda vão acontecer na vida desse homem, porque Labão vai continuar enganando ele. E aí, quando nós chegamos lá em Gênesis capítulo 31, verso 38, Jacó, ele olha para trás e ele resume o peso de 20 anos que ele viveu dentro daquela casa. E ele diz assim: 20 anos estive com você. Não foram 20 dias, não foram 20 semanas, não foram dias fáceis, não foram alguns dias difíceis. Foram 2 décadas inteiras de muito trabalho, de muita espera, de muita frustração, de muita cobrança, de muita manipulação, de muita injustiça. E aí no mesmo versículo, Jacó ele continua dizendo: as suas ovelhas e cabras nunca abortaram, e jamais comi um carneiro do seu rebanho. Jacó, ele mostra que zelo, responsabilidade, honestidade, cuidado, ele cuidou daquilo que não era seu, como alguém que temia a Deus. Aqui existe uma mudança profunda. Um homem que antes enganava para conquistar, agora ele está trabalhando com fidelidade, mesmo quando está sendo enganado, mesmo quando está sendo manipulado, mesmo quando está sendo explorado. Deus estava arrancando do coração de Jacó aquela velha necessidade de vencer pela esperteza, porque ele estava descansando no Senhor, ele estava confiando no processo. E aí no verso 39 de Gênesis 31, vai nos mostrar que
Mesmo quando algum animal despedaçava aquele rebanho, aquelas ovelhas, as grandes feras vinham ali, ele mesmo assumiu o prejuízo. Olha o que diz aqui: eu nunca levava a você os animais que eram despedaçados por feras, eu mesmo assumi o prejuízo, e você pedia conta de todo animal que era roubado de dia e de noite. Perceba que quando havia algum prejuízo, quando havia alguma perda, ele não levava isso para Labão, ele mesmo assumia a responsabilidade, mesmo não tendo culpa. Ele mesmo assumia, mesmo quando eles eram roubados, se fosse de dia, se fosse de noite, ele assumia a responsabilidade. Pense no peso disso. Ele trabalhava, ele vigiava, ele cuidava, ele perdia o sono, e ainda assim pagava prejuízos que não era sua responsabilidade. Labão não era apenas exigente, ele era justo. Ele colocava Jacó com uma carga pesada demais. E quantas vezes nós não enfrentamos isso? Estamos no meio do processo, trabalhando, lutando, e somos enganados, somos manipulados, somos feridos, não somos reconhecidos, somos injustiçados. Recebemos uma carga que parece pesada demais, mas pela misericórdia de Deus, Ele diz para mim e para você: está difícil, mas pode ser leve, porque eu troco de fardo com você. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está difícil, mas pode ser leve, porque o Senhor, Ele te convida a trocar de fardo com Ele. Então nós chegamos aqui no versículo 40, onde Jacó resume a dor do trabalho. Ele diz: o calor me consumia de dia e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Isso aqui não é uma linguagem poética vazia, é um retrato de um homem que verdadeiramente está cansado, está esgotado. De dia o sol castigava o seu corpo, de noite o frio roubava o seu descanso, e quando finalmente ele podia dormir, ele diz: o sono fugia dos meus olhos. E quantas vezes nós também não estamos assim no meio do processo? Durante o dia estamos correndo para um lado, para o outro, estamos angustiados, tantas coisas para fazer, tanta responsabilidade, e à noite, quando de fato podemos dormir e descansar, não conseguimos, porque os nossos pensamentos estão acelerados, existe uma angústia no nosso coração, existe uma dor que nós carregamos. Aqui Jacó está aprendendo que a promessa não significa ausência de cansaço. E talvez um dos maiores equívocos daqueles que decidem servir a Deus e seguir a Cristo é pensar que terá uma vida muito fácil. Deus nunca prometeu facilidade, Jesus nunca prometeu facilidade. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é fácil, mas é o caminho que leva à vida eterna. Não é fácil, mas se for necessário, Ele vai abrir o mar para você passar. Não é fácil, mas se preciso for, Ele vai tirar montanhas da sua frente, montanhas que parecem intransponíveis, para você passar. Mas observe, mesmo cansado, mesmo exausto, 20 anos, Jacó não abandonou o processo. Jacó não fugiu da responsabilidade. Ele continuou servindo, ele continuou trabalhando, ele continuou cuidando do rebanho. O processo estava moendo Jacó, o processo estava dilacerando o seu coração, mas também estava formando nele a perseverança que ele antes não tinha. Gênesis
31, verso 41 diz que Jacó trabalhou 14 anos pelas duas filhas de Labão e mais 6 anos pelos rebanhos. E ele acrescenta dizendo: 10 vezes você alterou o meu salário. Labão mudava as regras sempre que ele percebia uma vantagem para si. Não vou ter como explicar todo esse contexto aqui, porque o tempo não vai permitir. Mas depois que nasceu José, Jacó ele chega para Labão e fala assim: olha, eu também preciso cuidar da minha família. Eu trabalhei tanto por você, agora eu preciso fazer algo pela minha casa. Eu quero voltar para a casa de meu pai. E aí Labão diz para ele: não, mas se você tem alguma consideração por mim, fica aqui mais um tempo, porque agora eu vejo que por causa de ti eu estou sendo abençoado. E ele fala: não, nós vamos fazer um combinado. E eles fazem um combinado com todo aquele rebanho que fosse nascer: olha, se for salpicadas e malhadas, vai ser assim. E se nascer de outra forma, esse é seu, esse é meu. Eles fizeram esse combinado. Está tudo feito? Ok. Mas todas as vezes que Labão percebia que Jacó estava sendo beneficiado, ele mudava as regras. Não, agora não vai ser assim. Agora essas são suas e essas são minhas. Jacó está dizendo: durante 10 vezes você mudou o meu salário. Essa talvez seja uma das provas mais difíceis do caráter, da integridade, que é continuar sendo íntegro, mesmo quando o outro não é justo conosco. Porque é fácil ser correto quando nós somos valorizados, mas é difícil manter as mãos limpas quando a pessoa está mudando as regras do jogo para nos prejudicar. Mas ele permaneceu firme. Labão mudou 10 vezes o seu salário. Olha o que ele diz aqui: trabalhei para você 14 anos em troca das suas filhas e 6 anos com seus rebanhos, e 10 vezes você alterou o meu salário. Se o Deus de meu pai, se o Deus de Abraão, o temor de Isaac não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada Ele manifestou a sua decisão. Ele estava falando isso porque em um determinado momento Jacó ele vai fugir, ele vai voltar para sua casa ali com a sua família, e o Senhor tem um encontro com Labão e fala: olha, cuidado, não toque nesse homem. Cuidado, não faça promessas nem ameaças. Eu estou cuidando desse homem, diz o Senhor. Colossenses 3, 23 e 24 vai nos dar uma chave para vivermos isso que Jacó estava enfrentando. Vai nos dar uma chave para nós entendermos como devemos nos posicionar em situações como essa. Olha o que diz: tudo que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Amados, se nós guardássemos e aplicássemos isso, nos nossos corações não veríamos tantas divisões ministeriais. Porque muitos estão trabalhando por reconhecimento, por merecimento, por engrandecimento, esquecendo que tudo aquilo que nós fazemos, devemos fazer para servir a Cristo. O apóstolo Paulo falou: tudo que fizerem, façam para a glória de Deus. Aquilo que eu estou fazendo está edificando, está acrescentando algo, pois eu faço para a obra do Senhor, não para os homens. Porque quando nós fazemos algo esperando reconhecimento humano, quando nós fazemos algo esperando aqui da terra, nós certamente seremos frustrados. E aí vão nascer as dissensões, as divisões, as brigas, as contendas. Mas o Senhor está nos ensinando que devemos trabalhar para Ele, porque é Ele que nós estamos servindo. Jacó não tinha um patrão justo, mas ele tinha um Deus que via todas as coisas.
Talvez o seu patrão pode não ser justo. Talvez no seu ambiente de trabalho podem existir pessoas que estão tentando enganar você, manipular você, mas Deus está vendo tudo. Ele não perdeu o controle da tua história. Labão viu o serviço de Jacó como uma oportunidade para a exploração, mas Deus via o sofrimento, o trabalho das mãos, a fidelidade que estava sendo construída no secreto. Por isso, quando o homem injusto tentar esvaziar você, Deus ele vai continuar te sustentando, Ele vai continuar te vendo, Ele vai continuar te ajudando, Ele vai continuar honrando a sua história. Mas depois de 20 anos, o processo na vida de Jacó, ele chega aqui num ponto de virada, porque Deus vai se encontrar com ele e fala assim: olha, agora volte para a terra dos seus pais, a terra dos seus parentes, e eu estarei com você. Receba isso como uma palavra de direção para a sua vida. Receba isso como uma palavra de direcionamento para a sua vida. Essa estação difícil que você está vivendo não é uma prisão eterna, porque você está debaixo de uma promessa de Deus. Creia nisso. Arã teve começo, teve propósito, mas teve fim. O deserto não é eterno. Quando Deus determina o tempo de saída, nem Labão, nem ambiente difícil, nem situações desfavoráveis, nem processo pesado conseguem prender aquilo que o Senhor decidiu mover. Se você estiver vivendo a sua vida alinhada, alicerçada naquilo que Deus está falando, o homem não pode parar você. Ah, mas o processo não é difícil, mas continua, porque o mesmo Deus que apareceu para Jacó em Betel, agora volta a falar com ele em Arã e diz: agora sim é o tempo de você sair. Eu estou decretando o final desse processo. Volte para sua casa, volte para sua parentela, e eu estarei com você. Arã foi uma escola, Arã foi um moedor, foi um ambiente de tratamento, mas não era o destino final da promessa de Jacó. E essa dificuldade que você está enfrentando hoje, esse deserto que você enfrenta hoje, não é o final da tua história. Basta uma palavra do Senhor e esse processo ele se encerra. Basta uma palavra do Senhor e a promessa ela vai se cumprir na sua vida. E a palavra diz que Jacó então vai em direção a Lia e a Raquel e fala: olha, eu vejo aqui agora a atitude do seu pai para comigo, ela já não é mais a mesma. Mas ele reconhece e diz: mas Deus, o Deus de meu pai, tem estado comigo. Talvez a atitude de alguém tenha mudado com você. Talvez antes, com quem você sorria, agora você sente um ambiente pesado. Quem antes abria a porta para você, quem antes te ajudava, agora tenta fechar os caminhos, tenta bloquear acesso, tenta impedir as coisas para você. Ei, mas a nossa estabilidade, a nossa confiança não depende do coração de homens, não depende de boa vontade de homens, não depende de tempo de homens. A nossa fidelidade, a nossa segurança está no Senhor. Essa fala de Jacó mostra uma mudança importante no seu coração, porque ele diz: sim, está difícil, teu pai já mudou o comportamento comigo, mas o Deus e meu pai tem estado comigo. Porque antes em Betel, eu fiz questão de falar aqui lá em Gênesis 28, bem no final, a palavra diz que ele diz que o Senhor será o seu Deus, mas de uma forma condicionada. Agora, depois do processo, ele reconhece que Deus esteve com ele. E aí no versículo 9, Jacó afirma que Labão enganou e mudou o seu salário 10 vezes, mas ele declara: contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Labão tinha a intenção de explorar Jacó, mas não tinha autoridade para destruir. Ei, eu não sei o que você tem enfrentado. Talvez tentaram enganar você, talvez tentaram manipular sua história,
talvez tentaram mudar acordos, talvez tentaram tirar vantagem da sua fidelidade e fazer você sair de mãos vazias, mas escute essa palavra: o inimigo não tem poder sobre a tua vida, o inimigo não tem controle sobre a sua vida. Pessoas não podem tocar naquilo que é seu, não podem destruir aquilo que Deus decidiu guardar. Elas podem tentar, mas Deus está te guardando, porque nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá, em nome de Jesus. O inimigo pode mudar as regras, o inimigo pode tentar mudar o jogo, mas ele não muda a aliança. Ele pode tentar esvaziar as suas mãos, ele pode tentar manipular você, mas ele não consegue cancelar as palavras que foram liberadas sobre a sua vida por Deus. Porque quem está debaixo da autoridade de Deus, quem está vivendo aquilo que o Senhor declarou sobre a vida dele, pode até passar pelo processo, pode até passar por dias difíceis, mas não será vencido pela injustiça do homem, não será vencido pelo aquilo que o homem tem tentado falar para derrubar você. E aí o versículo 9 resume tudo dizendo: foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Jacó prosperou não porque Labão foi generoso, Jacó prosperou não porque voltou àquela essência de ser enganoso, mas porque Deus interveio. Então no meio do processo continua sendo fiel, no meio do processo continua sendo honesto, no meio do processo continua sendo verdadeiro. Estão te enganando, mas Deus está vendo, Ele é justo, Ele vai te recompensar, Ele vai intervir. A palavra diz nos versos 11 e 12 que o anjo de Deus chama Jacó pelo nome e diz: Jacó, eu tenho visto o que Labão te fez. Essa frase revela que Deus não estava distante, Deus não estava indiferente, Deus ele não estava distraído diante do sofrimento que aquele homem estava enfrentando. Ei, Deus viu o que fizeram com você, Deus viu o que falaram de você, Deus viu o que planejaram contra você, o que tentaram esconder, o que tentaram manipular. Deus viu a noite que você estava ali chorando, angustiado, porque você manteve a fidelidade, mesmo num processo difícil, mesmo em um momento ali que estavam enganando você, manipulando você. E quando Deus vê, Ele não apenas registra a injustiça, mas Ele prepara o tempo certo para intervir na história. E no tempo certo, no tempo de Deus, Ele vai intervir no processo. E o versículo 17, o versículo 3, a palavra diz que Ele diz: eu sou o Deus de Betel. Essa palavra, ela fecha um ciclo. O Deus que prometeu no deserto foi o mesmo Deus que guardou Jacó enquanto ele esteve na casa de Labão. Foi o mesmo Deus que caminhou com ele da casa dos seus pais, no momento que ele está em Betel, no momento que ele está em Harã, no momento que ele volta para a sua casa. E esse mesmo Deus, ele está aqui, porque aquele que era, ele é e há de ser eternamente. Labão, ele foi um instrumento de pressão, mas o Senhor foi o centro da história. O processo moldou Jacó, mas a providência de Deus nunca soltou Jacó. Se coloque de pé em nome de Jesus. Sabe, Jacó, ele saiu de Betel com uma promessa, mas ele entra ali em Harã com o processo, porque Deus não queria apenas caminhar com Jacó, Ele queria tratar Jacó por dentro. Em Harã, o enganador foi enganado, o apressado aprendeu a esperar, o homem das estratégias foi moído pelo trabalho, o cansado descobriu que Deus via tudo o que Labão estava fazendo. Isso fala conosco hoje, porque Deus ele não desperdiça processos. Às vezes Ele usa pessoas difíceis, circunstâncias difíceis, esperas longas, ambientes injustos, para arrancar de nós aquilo que ainda precisa morrer. Mas a história de Jacó ainda não terminou. Depois do processo que molda o caráter, virá o encontro que muda o nome. Porque Deus ele não quer apenas tirar você de um lugar difícil, Ele quer fazer nascer em nós
uma nova identidade. Você crê nisso? Depois de Betel, vem Peniel. Então, se você quiser saber como essa história vai finalizar, não perca o próximo episódio dessa nossa série de mensagens. Nós vamos ver o que o Senhor fará na vida de Jacó para encerrar esse processo. Amém? Agora nós vamos louvar com mais um cântico. Quero que você feche seus olhos.